Buenas tardes, boa tarde. Damos início agora, estamos hoje aqui em mais uma mesa redonda. É um prazer estar com vocês e estar compartilhando também neste momento com Cíntia e com Yaru. Então, vou apresentar a Cíntia e Yaru, que nos acompanham hoje na mesa História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica do Brasil, Reflexões em Linguística Aplicada. Então, a professora Cíntia Camargo Viana, que nos acompanha hoje, pós-doutora em Estudos da Literatura pela Universidade Federal Fluminense, doutora e mestre em Teoria da Literatura, licenciada em Letras, Português e Espanhol, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de São José de Rio Preto. É professora associada da Universidade Federal de Uberlândia, atuou como coordenadora de assuntos para o ensino do UNEAP, Universidade Federal de Uberlândia, em 2012 e 2018, coordenou o PIBIC Interdisciplinar Relações Étnico-Raciais, de 2014 a 2016, da Universidade Federal de Uberlândia, coordenou também o curso de Letras Espanhol à Distância, coordena o coletivo de pesquisa Xalode, do CNPq, é coordenadora do projeto também Afrocientistas, Iniciação Científica para o Ensino Médio, foi editora executiva da revista ABPN de 2018 a 2020, coordenadora da editora Escola Pajubá, coordenadora também do Língua Fro, Idiomas Afirmativos, é membro da ABPN, Associação de Pesquisadores Negros do Brasil, e da Associação Mineira de Professores de Espanhol. E é membro também da Associação Brasileira de Hispanistas. Atua na área de literaturas afro-latino-americanas, com ênfase principalmente em temas relacionados a poéticas afro-latino-americanas, ensaiistas afro-latino-americanas, ensino-aprendizagem de literaturas de língua espanhola. É um prazer receber a colega Cíntia, então, aqui nesta mesa. Prazer é meu. E temos... vou apresentar a nossa colega, Yaru Yetakarixu. Oi! É um prazer também ter a Felipe Coelho, Yaru Yetakarixu, indígena retomada do povo Takarixu do Ceará, formado em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e mestrando do PPG da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. É membro do Coletivo de Estudos de Ações Indígenas e do Pragmacul, Grupo de Estudos em Pragmática Cultural. Pensador, palestrante e escritor indígena, autor de livros Alieníndios, Os Portais dos Mundos. Penso que será uma mesa muito interessante. Bom, primeiro, a Cíntia será nossa primeira conferencista, depois passarei a palavra para Yaru e depois faremos as perguntas. Então, convido a quem está escutando a também fazer, questionar, reflexionar e pensar juntos nesta mesa. Cíntia, é com você. Boa tarde. Está aparecendo aqui meu primeiro slide, né, para vocês. Eu sou professora Cíntia, professora, já adiantou minha apresentação, né? Eu sou docente no Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, sou docente no programa de pós-graduação em estudos de literatura da mesma universidade, coordeno o coletivo IALODE, e as associações que sustentam a minha palavra pública, né, são a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a Associação Mineira de Professores de Espanhol e a Associação Brasileira de Hispanistas. Eu fiz um pequeno texto que eu vou compartilhar com vocês, e alguns slides só para vocês não ficarem olhando só para mim. Aqui a identidade visual do encontro, né?
A minha conversa com vocês hoje é intitulada Língua Afro, Experiência e Espaço de Proposição Racializada para o Ensino de Línguas Estrangeiras. Vocês vão ver no texto, né, o Língua Afro é um projeto que é mantido pelo coletivo que eu coordeno desde o ano de 2018. Ele começa sediado no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, junto ao qual eu militava, e depois ele passa a ser hospedado, né, vamos dizer assim, pelo coletivo de pesquisa que eu coordeno, o IALODGEPLAV. Eu gostaria de agradecer, então, o convite feito pela professora Claudiana para participar dessa mesa redonda, junto com a Cassandra. Eu vou manter a fala que eu fiz para ela, não sei se a Cassandra vai estar lá assistindo, a Cassandra está de maternidade recente, né, e aí eu acho importante mencionar, mesmo que ela não esteja aqui entre nós, isso deve ficar gravado, depois ela vê. Junto com a professora Cassandra e com o professor Yaru, não posso deixar de destacar que a professora Cassandra é alguém por quem eu tenho muito respeito e admiração desde muito tempo, de tempos outros, em que ela ainda estava no mestrado, orientada de um homem de muitos dos nossos corações aqui, o professor Rajan. Eu e um grupo de amigos seguíamos o professor Rajan e os orientandos dele nos espaços. A Cassandra sempre fala que eu era uma stalker. Então, muito antes da Cassandra me conhecer, eu já conhecia a Cassandra, a Claudiana, a Joana, que eram orientandas do professor Rajan. E eu e esse grupo, então, a gente andava atrás deles, do Rajan e dos orientandos deles nos espaços. Foi assim também que eu conheci a professora Claudiana, como orientanda do professor Rajan. Ela vai acabar de ficar sabendo disso agora, quando vê a gravação. Eu não me canso de dizer sobre a minha admiração pelo trabalho da Cassandra, publicamente, por muitos motivos, dentre os quais eu ressalto a necessidade de que nós digamos, explicitemos quem admiramos e por que admiramos no mundo acadêmico, espaço que não lida nem com nossos corpos, nem com nossas epistemologias de maneira amável. Por isso, eu sugiro, mesmo ela não estando aqui com a gente, que vocês acompanhem o trabalho da professora Cassandra, que tem muito a sinalizar com suas considerações, com suas reflexões e suas elucubrações, sempre altamente qualificadas e apontando como um sendeiro de luz para outras possibilidades epistemológicas para o fazer linguística no país. E eu sou aqui um corpo fora do lugar, ou não também, né? Depende da perspectiva. Por estar entre os colegas que tratam de trabalhar em sua vida acadêmica com questões diretamente ligadas à formação de professores de línguas estrangeiras, como se costumava chamar em outro momento, né? Que se tem chamado de línguas adicionais nesse momento, na tentativa de lidar com a estranheza dessas línguas, com a sua condição de não sua, de língua do outro. Eu sou uma pessoa da literatura, mas formadora de professoras de espanhol já há mais de 20 anos, apesar da minha aparência de muito jovem, o que me faz, evidentemente, acreditar na legitimidade da minha atuação e na legitimidade das atividades promovidas no âmbito do Linguafre, coordenadas por mim, no tangente à promoção de formação de professores de línguas do outro, de línguas estrangeiras ou de línguas adicionais, a depender do tipo de filiação que vocês façam. Fato é que o que fazemos no Linguafro é justamente buscar estratégias epistemológicas em sentido amplo para usar. Então, o resumo que eu mandei, ele falava da socialização do que a gente vem pensando no âmbito do Linguafro desde que ele foi criado, considerando que o Linguafro surge como um projeto de extensão, que ganha corpo e hoje em dia é entendido pela minha instituição como um programa de formação, um espaço de formação, né, para professores e professoras. Então, para usar essa mesma palavra, né, usar a língua do outro em prol da promoção de agência negra. Então, o Linguafro surge com um propósito bastante explícito, bastante definido,
que é formar estudantes negros e negras para poderem usar língua estrangeira a seu favor no espaço acadêmico. Então, usar a língua em prol da promoção de agência negra, a moda mesmo do que podemos ler nos nem sempre bem compreendidos postulados afrocêntricos de localização, centralidade e agência negra, compilados, por exemplo, nos escritos de Molefe Quetiachante. Então, o princípio basilar do linguafro é a adoção dessa perspectiva afrocêntrica que vai localizar a experiência negra, oferecer centralidade para ela, para a promoção de agência negra, ou seja, um pouco mais além do que a produção de protagonismo, no sentido mais simplório do que se possa entender isso, é a produção de subjetividades protagonistas, não sei se vocês me entendem, mas é uma coisa sobre a qual a gente vem pensando, eu e os professores de informação, ao longo desse tempo. Né? E, além disso, assumir como marco de ruptura epistemológica, como ruptura epistemológica, né, a promulgação da Lei 10.639, como aponta muito bem a Nilma Lino Gomes, num texto que é de 2012, chamado Relações Étnico-Raciais, Educação e Descolonização dos Currículos. Né? A Nilma, inclusive, com quem vocês tiveram o prazer do compartilhamento, né, no início desse evento. Nesse ponto, julgo inevitável que eu dê um passo atrás, a fim de compartilhar com vocês como e por que surge o que hoje chamo, no âmbito institucional, de programa Linguafro Idiomas Afirmativos. Então, o Linguafro é uma ação de extensão e ensino que existe desde o ano de 2018. O projeto foi criado em virtude de uma experiência com seleção de bolsistas no edital Abdias do Nascimento, que é do ano de 2017, a edição da qual eu participei da seleção. Então, esse edital, ele foi criado, ele era de âmbito nacional, lá na UFO ele teve um braço também, né, projetos aprovados para selecionar, e selecionava estudantes de graduação e de pós-graduação para enviar para instituições estrangeiras para ter contato com outros pesquisadores negros, centros de pesquisa em estudos africanos e afro-americanos, etc., etc. E mandou estudantes para Portugal e para os Estados Unidos. Né? Então, selecionava os estudantes em nível de graduação e pós-graduação. Como havia posições para os Estados Unidos, a gestão do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do qual eu fazia parte à época, né, achou por bem que se aplicasse provas de proficiência, a fim, inclusive, de lidar com as condições nas quais os estudantes selecionados estavam, no que dizia respeito, né, à proficiência em língua estrangeira, para que fosse possível contribuir, inclusive, né, com o desenvolvimento dessa proficiência, imaginando, entendendo essa proficiência como um capital que esse estudante precisava ter e aquele que tivesse um pouco precisava desenvolver. Né? Buscando construir junto com o estudante, então, a possibilidade que a experiência no exterior, de fato, se concretizasse como algo produtivo para ele, entendendo que para os que iam para os Estados Unidos era preciso que conseguissem funcionar academicamente, né, nesses centros que os recebiam para a formação. Após a aplicação dessa prova, para 2 levas de estudantes, né, ao longo desse ano, a realidade com a qual eu me deparei, então eu estava no núcleo, junto da coordenação de assuntos para graduação, e eu era pessoa da língua estrangeira, né, e a realidade com a qual eu me deparei eram estudantes negros e negras, tanto de graduação quanto de doutoramento, que quase não passavam, não alcançavam, né, índices superiores de proficiência ao que a gente entenderia como estudante que fez o nível A1 de uma escola de idiomas qualquer. Então, eles não tinham conhecimentos básicos suficientes para leitura, para escrita e comunicação no sentido mais amplo, e que, evidentemente, fizesse com que fosse possível que eles estivessem estudando fora do país. Né? Diante dessa realidade é que surge o Linguafro,
Então, é quando a gente olha para o alunado que faz pesquisa, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e verifica que eles não acessam língua estrangeira, e que isso prejudicaria a carreira deles. Imaginando, então, que a nossa preocupação, inicialmente, era contribuir para a formação de jovens pesquisadores, e que depois pudessem se tornar quadros de pesquisadores para as universidades, etc, etc. Então, o Linguaf surge como projeto, inicialmente exclusivamente voltado para o atendimento de estudantes do ensino superior, pretos, pardos e indígenas, que fossem cotistas e que também fossem atendidos por outras políticas de permanência na instituição, bolsas de moradia, alimentação, transporte, etc. Diante dessa realidade, foi feita uma primeira experiência de oferta de língua espanhola e língua inglesa, com professores em formação, voluntários, e uma oferta de 20 vagas para cada curso. Uma turma de inglês, uma turma de espanhol, 20 vagas e 2 voluntários. Nesse momento, fica evidente a não incorporação da Lei 10.639 como um marco transformador para a formação de professores de línguas estrangeiras, como poderia se imaginar que já tivesse acontecido, porque estou me reportando a estudantes do curso de letras com habilitação em língua inglesa e língua espanhola no ano de 2018, quando a lei já contava, então, com quase 15 anos, né? E isso significa, em termos concretos, que foi necessário estabelecer um processo de formação paralelo em educação para as relações étnico-raciais e a sua relação com o ensino, aprendizagem de línguas estrangeiras, porque apesar de poder parecer evidente, óbvio, não é assim, né? Para que os professores em formação pudessem, ao menos, acompanhar, em termos de proposição, o que poderia ser feito no Linguaf, em termos de prática, né? Além disso, uma preocupação que surge também nesse momento é lidar com a proposição muito em voga de ir para a descolonização dos currículos, né? E o que isso seria em termos concretos. Assim, também abraçamos leituras e discussão, quer dizer, nós estamos lá com o paradigma afrocêntrico, as ideias compiladas, por exemplo, pelo Molefe Ketchachante, e aí a gente vai dialogar também com textos modelares disso que se chama teoria decolonial, filosofia decolonial, enfim, que seria o Aníbal, por exemplo, né, o Aníbal Quijano, Maldonado Torres, Catherine Walsh, sobre questões, então, de descolonização do pensamento, do currículo e, evidentemente, das práticas, né? Em termos concretos, isso significou reolhar os próprios cursos, as próprias práticas e os materiais didáticos que estavam disponíveis e pensar sobre o que fazer, sobre como fazer, especialmente sobre o para que fazer. Porque, se vocês, né, eu falei a questão da agência negra, que é uma coisa muito importante para nós, né? Esse esforço, evidentemente, da ordem do epistemológico. Ao promover um corpo a corpo mais intenso com os materiais didáticos, nos deparamos, é claro, com materiais que buscavam um pouco mais de ampliação do escopo cultural, que ampliava em alguma medida, por exemplo, o extrato social representado nos livros, entretanto, ainda muito distantes do que poderíamos entender como retirados do escopo de representações coloniais das populações negras e as populações originárias, por exemplo. E aí, como que resulta, né, esse reolhar para a própria prática, para os próprios cursos, porque eu estava lidando com os estudantes em formação, né, os professores em formação que tinham se candidatado para voluntários no projeto. Ao empreender o processo de formação com os professores em formação, né, vamos tomando consciência das lacunas reais da formação dos licenciados, lidamos com as crenças de ensinar e de aprender outra língua que eles trazem para os encontros, e vamos também lidando, evidentemente, de maneira escancarada com o racismo e as representações racistas que são sistematicamente difundidos pelos materiais didáticos. Lidamos com o total apagamento da existência de outros falantes de língua inglesa e de língua espanhola, inicialmente. Hoje em dia, a gente também trabalha com língua francesa, que não estivessem nos centros metropolitanos para trabalhar com categorias coloniais, e vamos tomando algumas decisões. Compartilho aqui com vocês duas
das primeiras decisões que tomamos antes da oferta de um curso específico para a formação de professores. Lidar com a materialidade do livro didático, essa foi a primeira providência e a primeira coisa que a gente conseguiu ver, que aquele material, do jeito que ele se apresentava visualmente, por exemplo, não servia para promover a localização e a centralidade da experiência negra em diferentes territórios falantes de inglês, diferentes territórios falantes de espanhol e agora diferentes territórios falantes de francês, e buscar trazer para a cena das aulas e das discussões as línguas com as quais trabalhávamos, mas ditas, vividas e usadas por corpos negros. A partir daí, depois já de certa forma, dessa experiência com a oferta dos cursos de línguas e o trabalho com os meus voluntários, e hoje em dia bolsistas, a gente faz uma primeira oferta de formação de professores online. Foi uma experiência curiosa, vamos dizer assim. No ano de 2021, fizemos a nossa primeira experiência com formação continuada, e oferecemos o Linguafro Formação de Professores, considerando os desvãos que encontramos no nosso processo local, partindo do princípio que os nossos cursos não estavam oferecendo esse tipo de formação, e que talvez essa pudesse ser uma discussão que interessasse a mais professoras de línguas estrangeiras em outros locais, se faz essa oferta. A lacuna com a formação de professores de línguas estrangeiras diante da não consideração da Lei 10.639 como um marco epistemológico, isso é o que a gente tinha constatado na nossa experiência, e a não produção de agência negra nos espaços de formação de línguas e a necessidade de pensar e produzir práticas pedagógicas decoloniais é a outra constatação. Porque só assim seria possível retirar o ensino de línguas estrangeiras e, consequentemente, a formação de professores do lugar da reprodução de representações racistas, por exemplo, que impactavam diretamente na não relação dos estudantes negros e negras com esse locus de aprender. Essa é uma outra coisa com a qual a gente lida intensamente, que é: eu não aprendo inglês, eu não aprendo espanhol, menos, eles têm menos contato, francês é desconhecido, a maior parte dos estudantes que chegam para nós não tinham nenhuma experiência prévia com francês. Mas é muito forte isso, eu não aprendo inglês, eu não aprendi inglês, eu não sei aprender inglês, né? E aí, como é que produz relacionamento, né, do estudante negro e da estudante negra com essa língua que ele precisa se apropriar, precisa usar para poder ter um outro tipo de experiência acadêmica, né, caso ele deseje. Essa primeira experiência com formação de professores foi feita totalmente online, aos sábados, por 4 meses, e nós atendemos mais ou menos 500 professores, entre frequentantes síncronos e frequentantes assíncronos, de todas as partes do país, e não só de língua inglesa e língua espanhola, mas inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, professores de artes e professores de língua portuguesa. O que nos surpreendeu muito, nos colocou em contato com uma situação bastante semelhante à que havíamos vivenciado com nossos professores de formação, mas narradas por professores atuantes e formados por prestigiadas escolas de formação de professores de língua estrangeira. Agora, nós estamos no momento de reoferta dos cursos de idiomas. Nós oferecemos no primeiro semestre língua 1, língua 0 e língua 1, e nós vamos fazer oferta agora no segundo semestre de língua inglesa, espanhola e francesa, língua 1 e 2, que é o que nós conseguimos ofertar, né, que seria produzir a promoção do acesso ao que as escolas de idiomas comumente chamam como básico para esses estudantes, além de ter bolsistas de inglês, francês e espanhol, que são os nossos professores em formação, com o qual a gente trabalha na promoção de deslocamento, né, das formações que eles vão recebendo nos cursos que eles estão fazendo. E a gente tem como perspectiva a possibilidade de oferta uma nova
versão, né, do curso de formação de professores no próximo ano. Nesse ano, então, como eu comentei com vocês, a gente fez um primeiro esforço com a materialidade visual do material, a difusão do conhecimento de que há uma porção de outras populações que falam esses idiomas, além daquelas vinculadas à metrópole. A gente faz uma experiência com literatura na busca de promoção, de agenciamento e de agência negra, então autoria negra nesses idiomas sendo visibilizada para os estudantes. E nesse semestre, a formação dos bolsistas, na formação dos bolsistas, o nosso interesse é agora fazer de modo mais intenso a produção de material, deslizando um pouco mais profundamente para além disso que eu chamei aqui, falando com vocês, de materialidade visual. Então, textos, outro tipo de organização, um pouco mais, uma experiência um pouco mais intensa nesse sentido. Eu queria agradecer o tempo que vocês compartilharam aqui comigo, dizer para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente fica muito feliz de poder compartilhar nossas experiências com todas as pessoas, todos os professores, e estou à disposição para possíveis questionamentos e interferências. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Muchas gracias. Y ahora llamamos a Yaru, que ya está aquí. Yaru creo que tiene un slide para compartir. Eu tenho um, mas assim, como é que a gente faz para passar? Sí. É só um mesmo. Creo que Tatiana nos puede ayudar, que está por ahí. Peraí. Apresentar, né? Sí, Slide. coloca aqui. Só um instante. Ixi. Ahora Yaru va a presentar de 20 a 30 minutos también y después abrimos para comentarios, preguntas, cuestionamientos. ¿Conseguiste, Yaru? Subir o slide. Ahí está. Apareceu. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da professora Claudiana, agradecer que vocês estão aqui comigo, dando essa atenção para a gente, dando essa moral para nos ouvir. Queria agradecer aos que vieram antes de mim, os meus ancestrais, porque sem eles eu não estaria aqui. Agradecer a todas as mulheres do meu povo e a todas as mulheres indígenas que nos trouxeram a vida também, juntamente com a terra. E para conversar um pouco com vocês sobre o tema proposto, né, que é História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica no Brasil, Reflexões em Linguística Aplicada, eu pensei em falar um pouco sobre as perspectivas indígenas da forma como que foi implantado, né, o português como língua invasora aqui no Brasil. Para a gente pensar o português em relação aos povos indígenas como sendo a primeira língua estrangeira e não uma língua materna, né? Não nossa língua mãe. Acho que eu vou tirar aqui o fone.
Profe... Professor Yaru, nós não estamos escutando. Estou o fone. Yaru, a gente não estava escutando você. Coloca o fone. Só escutou... É porque eu estava cortou ouvindo logo também. mais. Não, Mas eu pensei que vocês não estavam, eu pensei que vocês estavam ouvindo, desculpa. Então, agora estão ouvindo. Não estamos ouvindo você. Não estão ouvindo. Não. Sim. Com fone, coloca o fone. Estão ouvindo, né? Agora sim, agora sim. Eu perguntei com o fone, vocês disseram que não, eu tirei. Mas vamos lá. Então, falando um pouco sobre essas perspectivas da educação, inclusive, que são propagadas ainda hoje, como, por exemplo, o mito da descoberta, né, que o Brasil foi descoberto. Então, isso é uma mentira colonial que vai sendo propagada, inclusive, na própria educação. E a própria formação dos professores não pensa um pouco sobre isso, e não só sobre essas questões histórico-linguísticos, né, histórico que se relaciona com a linguagem. Então, nós somos ensinados na escola pela educação oficial, né, desde cedo que o Brasil foi descoberto e desbravado por corajosos e aventureiros europeus, né? Essa é a primeira mentira colonial, né, que é a mentira fundante do Brasil. O Brasil foi descoberto, que aqui não tinham outros povos que pensavam sobre todos os tipos de questões e problemas que a Europa também pensava, só que a partir de outras perspectivas de cosmovisão. Então, assim, a visão romântica que é pensada do descobrimento do Brasil, né, ainda é ensinada. Então, essa é a primeira mentira colonial, digamos assim, que eu gosto de falar quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho de pensar a história a partir da linguagem. E essa aqui foi uma das aulas que eu dei no meu estágio do mestrado, e aí foi bem interessante a gente pensar isso, dar essa perspectiva para as pessoas da graduação estarem pensando isso, quando forem trabalhar com povos indígenas, né? Então, essa perspectiva de pensar que quem foi que trouxe essa primeira ideia de educação, que foi o jesuíta para cá, né? E que o jesuíta trabalhou diretamente com essa ideia de catequização, mas também uma escravização e um controle a partir da língua, né? Onde ele foi se aproximando ali de alguns povos e transformando aquela língua daqueles povos numa língua de contato, e isso foi sendo transformado e passado por uma certa educação, um período desse início dessa Guerra dos Mundos, né? Que é essa guerra que acontece desde 1500. E essa característica da linguagem, historicamente, ela foi utilizada, né? Como uma tecnologia de invasão mesmo, sabe? Para que você fizesse com que os povos não tivessem mais as suas próprias línguas, ou seja, nesse sentido, o português ele já é a primeira língua invasora, né? Já é a primeira língua estrangeira, né? Que está chegando aqui no Brasil, e como pensar, está chegando aqui nas nossas terras que nem era Brasil, e como pensar isso durante 500 anos de contato com os povos indígenas, principalmente povos indígenas do Nordeste, que não têm mais a sua língua, alguns, mas que ainda mantêm essa conexão com essa linguagem ancestral. Então, essa primeira mentira colonial que é o mito da descoberta, né? A língua e a segunda mentira colonial que eu sempre gosto de brincar é que é a língua portuguesa como língua materna, né? Para os povos indígenas, a língua portuguesa ela não é a primeira língua. Por mais que eu não me lembre da minha língua como o povo tacariju, eu sei que o português não é minha língua materna. Ele é uma língua que veio depois. E por eu aprender o português, é justamente por isso que eu esqueci a minha língua materna. Isso no caso se você for indígena nesse país. Então, a gente pensa essa perspectiva da língua e da linguagem, desses mecanismos sociológicos e epistemológicos, cosmológicos, dessa guerra do cotidiano, né? Que se transforma numa guerra de identidade também. E a gente pensar como é que se deu
conexão e como é que hoje a gente pensa a língua a partir disso aqui no Brasil. Porque alguns também pensam que o Brasil é monolíngue, né? O que o Brasil só o português é a língua mais falada, né? Existem 180 línguas indígenas, né? Então o Brasil está longe de ser um país monolíngue. E isso também aponta para que a colonização ainda está em curso, né? Porque eram mais de 1.500 línguas indígenas antes dos invasores chegarem aqui, né? E hoje são 180. E isso, para mim, também pensar a história a partir da linguagem e da educação, também me faz pensar que isso um dos projetos do que é essa formação enquanto Estado, império, que foi o Brasil, né? Então, a língua portuguesa é uma língua invasora, ela foi transplantada e implantada, assim como uma cirurgia, uma mutação, um vírus, que corrói todas as outras línguas indígenas que eram faladas aqui nessas terras, né? A partir do pensamento reducionista e binário desses invasores portugueses, o conceito de certo e errado, né, de oficial ou não, de língua oficial ou de língua de prestígio ou de língua culta, foi também sendo introjetado nessa forma de pensar daquela criatura que estava se transformando no chamado brasileiro, e ele vai entender que as línguas indígenas, né, até mesmo alguns intelectuais vão entender que as línguas indígenas são línguas primitivas, línguas atrasadas, né? E só o domínio de uma certa língua culta é que traz um status para aquele cidadão, né? E isso também envolve a questão da educação, a formação dos professores, né? E como isso vai, e que tipo de influências nós vamos ter também para formar os professores e se formar nos cursos. Como, por exemplo, no meu curso de filosofia que eu sou formado, é uma grade totalmente eurocêntrica, né? Não tem um diálogo com outros povos. E se chama universidade, né? Ainda se chama universidade. E a segunda, continuando aqui em relação às mentiras coloniais, né? Então é assim que é colocado o texto, né? Na língua portuguesa. Não é uma língua mãe, é uma língua invasora. Né? É um modo de implantação, inclusive racista, de você implantar uma língua mãe num país onde ele sofreu, ainda sofre com a colonização, né? Com essa atualização do colonialismo, do imperialismo, que é esse capitalismo que a gente vê hoje, que se destrói o planeta Terra para se lucrar, quando não tiver mais planeta, não vai ter mais por onde lucrar, né? Então, essa perspectiva de linguagem está toda emaranhada nisso tudo que eu falei, até porque também a linguagem é utilizada muito para o mercado, né? E como para uma língua de mercado, né? Mas também ela pode ser utilizada, como a professora Cintia falou, para trazer outros tipos de perspectivas para os nossos povos. Por exemplo, nós utilizamos da língua portuguesa, povos do Nordeste, mas nós trazemos toda uma ancestralidade e uma linguagem de cada povo aqui indígena, né? Então, não é porque a gente não tem mais nossa língua materna que nós não somos indígenas. Esse argumento da língua em relação à identidade de um povo para os povos do Nordeste não serve, né? Porque existe um argumento que também se contrapõe a esse, que é o argumento da colonização e dessa utilização dessa língua como uma máquina de guerra de destruição, né, em relação aos povos indígenas. E aí, falando um pouco mais sobre isso, eu falo um pouco sobre essa perspectiva dessa guerra linguística, né? E aí eu falo um pouco também sobre um marco principal dessa perspectiva dessa guerra, que é, não diria principal, mas bem marcante, que foi o Diretório dos Índios, né, chamado Marquês de Pombal, que foi ali que ele proibiu, né, qualquer tipo de manifestação linguística que não fosse o português. E isso, por muito tempo, foi um marco de destruição e de assassinato dos nossos povos, né? O meu povo, por exemplo, ele sofreu isso em relação à sua língua. Aqueles que não queriam mais ser caçados ou perseguidos, né, ou sofrer preconceitos, paravam de se utilizar das suas línguas maternas, né, e ficavam se utilizando do português para se disfarçarem ali, digamos assim, na multidão, para não serem perseguidos. Mas no seu trato diário, sempre tinha a ancestralidade daquele povo vivendo ali e os costumes sendo passados, né? Então isso aconteceu muito aqui no Nordeste e ainda acontece até hoje.
E não foi por uma questão assim, de que os povos aqui quiseram fazer isso, foi uma tática de guerra, né? Por isso que eu ainda falo que essa guerra linguística e essa guerra dos mundos ainda acontece até hoje, que é essa atualização do colonialismo. E isso atravessa tudo, né? Não atravessa só o plano macro, mas atravessa o plano micro, que inclusive é dentro dos espaços onde a gente pode ocupar e trazer esse tipo de reflexão, de perspectiva, como por exemplo aqui, né? É muito difícil chegar até um espaço desse ainda hoje, que não era para ser tão assim, mas ainda é. Eu nunca tive um professor indígena, até hoje, dentro dos espaços acadêmicos, é claro, né? Mas isso a gente também tem que ir mudando, né? Aos poucos, e principalmente trazendo essas outras perspectivas de pensamento, para compor coisas diferentes. Então, essa guerra linguística, ela continua acontecendo, né? Ela continua acontecendo e ela vai se atualizando. E aí, como é que a gente pode fazer, digamos assim, quais os métodos que a gente pode utilizar para que isso você possa pensar uma língua, uma linguagem a partir dos povos indígenas como uma retomada da sua ancestralidade. A partir da redemocratização do país, né, com a Constituição de 88, que foi a primeira Constituição que apareceu nos povos indígenas, um termo retomada indígena sempre existiu, né, ele sempre aconteceu, mas ele começa a tomar um nome mais... Esse conceito ele começa a aparecer mais, né? E é o conceito primeiro de que a gente não está ocupando ou tomando nada de ninguém, porque isso aqui tudo já era dos nossos povos, então a gente está só retomando. Então toda perspectiva de retomada não é só uma perspectiva territorial, mas é uma perspectiva também de retomada de pensamento, e aí para a gente pensar junto com nossos ancestrais, e aí a gente não vai pensar com nossos ancestrais só nos livros, a gente vai pensar com eles nos locais sagrados, né? Nas formas e nos costumes de se relacionar e de agir. E esse tipo de retomada ele foi acontecendo principalmente aqui no Nordeste, porque aqui no Nordeste, como foi local de primeira invasão, nós temos um período, digamos assim, a mais do que alguns outros povos desse contato direto de guerra com esses povos europeus invasores, né? Então, aqui a destruição começou por aqui e alguns povos do norte só foram ter o contato, digamos assim, direto com o homem branco alguns anos depois, né? 100 anos depois, 200 anos depois. E aqui aconteceu esse fenômeno da destruição, né, das nossas línguas maternas. De alguns povos. O Funiô é um dos povos que ainda tem, né? E alguns outros povos estão tentando fazer essa retomada de uma certa língua de contato ou de uma certa língua antiga, como o Zubuquá, Cariri, né, que o pessoal está tentando fazer essa retomada dessa língua. Então, a partir dessas retomadas, aquele povo que estava extinto, né, ele vai reescrevendo, ele vai retomando a sua história, mas não a partir apenas só da história oficial, mas a partir também da história do seu próprio povo, da história do seu próprio clã, e, e com o movimento desses povos avançando também para dentro das universidades, por exemplo, esse tipo de conceito vem chegando e vem bagunçando assim toda a perspectiva de formação de professores, ou até mesmo para trabalhar com povos indígenas e até mesmo perspectiva de outras formas de pensamento mesmo. Como você pode ver com a Ailton Krenak, com a Graça Graúna, com a Eliane Potiguara, com o Davi Copenaua. Então, tem vários parentes assim, falando sobre essas perspectivas de pensar a língua e a linguagem. Não só a língua, mas também as linguagens. E, então, as línguas indígenas que foram extintas, né? Essa intenção era extinguir os povos indígenas também. Mas descobriu-se que hoje os povos indígenas não são só as suas línguas, né? Mas as suas linguagens que reverberam as suas ancestralidades. E é por isso que ainda suas línguas, e por isso que mesmo sem suas línguas, esses povos existem e resistem. E estão retomando cada vez mais. Aqui no Nordeste, no Ceará, até 1863, não existiam mais indígenas. Hoje já tem 15 povos. Então, a gente está vendo essa história do Brasil oficial ser questionada por um fato que se manifesta na realidade, né?
Ele não se manifesta só em livros, ele se manifesta na realidade depois que ele vai para os livros. Então, reescrever a história do Ceará, por exemplo, a partir da história contada por povos de retomada, ou até mesmo pesquisadores indígenas desses povos, que nem sempre pesquisam pelos moldes da academia, né? A pesquisa nos moldes da academia é só uma forma de pesquisa, porque os povos indígenas também têm suas metodologias. Então, trazer essa perspectiva de pensar essa história indígena na educação, através da linguagem, foi mais ou menos o que eu tentei trazer aqui. Eu já vou encerrar logo por aqui. Se tiver perguntas, a gente responde. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada, Yaru. Bom, antes de abrir para a pergunta, vou chamar de novo a Cíntia. Mas já temos uma pergunta. Então, talvez começamos com as perguntas e depois eu trago também algumas reflexões enquanto vocês falavam, que eu me fui fazendo também e que fui pensando na fala da Cíntia, enquanto professora de espanhol, e na fala do Yaru, enquanto também professora de língua, e aqui na UNILA. Hoje o português está como língua adicional e é ensinado, inclusive, para os povos originários. Então, quando você falava também, reflexionei sobre muito que falam aqui os próprios povos originários sobre o ensinamento do português como língua adicional. Bom, vou passar as perguntas e depois fazemos uma reflexão, então. A Bárbara pergunta, acredito que para o Yaru, se poderia indicar algumas referências decoloniais para trabalhar em sala de aula. Penso que tanto para o Yaru como a Cíntia. Tem um livro muito bom que é... Eu estava aqui com ele, mas é Descolonizando Metodologias. Pesquisa com povos indígenas. É da Linda Chawai Smith. Deixa eu botar aqui o site. É bem legal esse livro, bem interessante. É uma referência que eu boto fé. Cíntia, quer indicar algum? Então, eu acho que a partir da perspectiva que a gente trabalha, que é essa de utilizar o espaço para a promoção de agência negra, eu sugiro mesmo a leitura dos textos do Molefe Ketchachante para entender o que seria trabalhar a língua estrangeira a partir da promoção de localização, centralidade da experiência negra para a produção de agência negra. Né? Ah, eu esqueci. Tem o meu livro também, viu? Tem o meu livro. Bote lá, Alieninde, Os Portais dos Mundos. O e-book dele é gratuito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no site da editora. É só baixar lá. Se quiser, eu posso botar depois o link aqui e o pessoal compartilha. Bota aqui que depois compartilhamos. A Glenda, que nos está escutando, fez uma pergunta também. Claro, muito importante as falas. O pessoal que está escutando foi parabenizando as falas, o projeto que a Cíntia apresentou. Não conhecia o projeto, Cíntia. Então, bem importante. E a Glenda pergunta, como podemos mobilizar os professores, as professoras, professores universitários para a relevância do que trataram? Difícil também. Eu vou compartilhar com a Glenda aqui uma experiência. Ainda semana passada, fazendo formação com os bolsistas, a gente riu disso, porque a gente vai de projeto menor, digamos, para um projeto institucional, um programa institucional de formação, né? E ainda comentei, porque o Linguafro, ele mobiliza a formação dos jovens professores de formação, mas a gente tem parcerias com professores universitários, né? Hoje em dia eu trabalho com a professora Camila Lopes, que é do francês, da minha instituição, e o professor Elias Ribeiro, que é da Universidade Federal de Alfenas, que é da área de inglês. E ainda comentei no sábado que é evidente, especialmente na Camila, que eu acompanho mais de perto, porque estamos na mesma instituição,
o deslocamento que causa na formação da Camila, que é a docente de língua francesa, e nas transformações que a Camila vai promovendo no curso de língua francesa por conta da experiência com o Linguafro. Então, Glenda, eu acho que e hoje eu vejo o Instituto de Letras e Linguística da UFO muito mais preocupado com questões que antes eram absolutamente ignoradas. Então, de alguma forma, a criação do espaço ela acaba fazendo uma difusão ainda, a difusão da perspectiva, por exemplo, no nosso caso da perspectiva afrocentrada, mesmo que forçosamente. Então, se não tiver dentro dos institutos, né, grupos de pesquisa, grupos de estudo, para promoção de diálogo, que inicialmente é com poucos pares, né, fica difícil, eu acho, dentro do espaço acadêmico, porque só com a legislação, sem a nossa mobilização pessoal para que isso aconteça, eu acho difícil. Então, acho que os grupos de estudo são o caminho. Projeto de extensão ou projeto? Extensão e grupo de estudo, Não vejo de outro jeito, não. Eu vou dizer, eu vou falar uma coisa que me fez falta na minha formação, onde eu fiz a filosofia, né, a graduação. Eu não tive nenhuma disciplina voltada para isso, para trabalhar diretamente com esses povos, porque tem a lei, né, que você tem que trabalhar com isso no ensino médio. Então, você chega no ensino médio e aí? Você não teve essa formação na graduação, né? Então, eu acho que deveria ter, sei lá, uma disciplina, ou 1, ou 2, ou 3, de formação justamente para trabalhar com isso, para quando você for para o ensino médio, que é para onde geralmente um curso de licenciatura, né, traz mais leva mais, digamos assim, pessoas que se formam, para trabalhar com essa temática. Pô. E aí esses professores que vão dessas disciplinas vão ter que se mobilizar para dessa disciplina, né? Porque como é que eles vão dessa disciplina sem se mobilizar? Aí, enfim. Eu penso, porque eu me sentia muita falta disso. Eu nunca nem vi ninguém falar sobre povos indígenas na filosofia. Aí você chega no ensino médio para falar sobre povos indígenas na filosofia, porque tem que tratar dessas questões, você fica... Aí você sente essa falta na sua formação, na graduação. Então, isso também, né, faz um chamado a quem pensa a grade do curso, né, os professores e tal, aquela galera que fica lá nos conselhos e tudo. A pensar, gente, a gente está formando professores, então vamos formar relacionado a essa questão aqui, bem pesada mesmo? Vamos. Então, é isso. É mais ou menos isso que eu pensei. Eu digo assim, eu queria que tivesse comigo assim, sabe? Seria bem mais tranquilo para mim também. E para outros companheiros de curso. A Bárbara faz outra pergunta, Cíntia. Quantos alunos que são atendidos no projeto? Primeiro semestre, 200 ingressantes, tem uma perda, né, ao longo do semestre, e esse semestre nós vamos abrir 100 vagas. Relacionado um pouco a isso, eu queria trazer que os dois, na sua fala, colocaram sobre a produção de práticas pedagógicas decoloniais. Tanto Yaru como a Cíntia trouxe esse conceito de práticas pedagógicas decoloniais. O decolonial é um conceito que ele a vezes me incomoda um pouco, mas é claro que ele incomoda para desestabilizar, não? Para desestabilizar, claro que é a função dele. Mas é possível fazer práticas pedagógicas decoloniais na academia? Fala, Cíntia. Então, eu queria mencionar, eu acho que eu não sei se a gente deve afirmar que é possível, mas é que é preciso. A gente deve redefinir as representações que a gente difunde, né? E incorporar, evidentemente, e verdadeiramente outras epistemologias e produzir, portanto,
outras perspectivas, no nosso caso, do que seja ensinado, do que seja aprender, do que deve ser ensinado, do que precisa ser aprendido, né? Mas eu queria mencionar aqui o trabalho da Gabriela Veronelli, que é argentina, que é radicada nos Estados Unidos, e ela estava no encontro da Associação Brasileira de Hispanistas, e ela faz uma fala muito inquietante. Nós, as professoras de espanhol, ficamos muito nos mexendo assim nas cadeiras, que é como é que faz uma prática. O que é uma prática decolonial? Porque o decolonial, e o Aníbal Quijano, o Maldonado Torres, e o Grossfock, beleza, a gente tem que sair do circuito de representações coloniais, ok. Mas como é que faz? E aí eu acho que iniciativas como o Linguafro, eles são o como é que faz. A gente muda o que é central, a gente muda, a gente vem tentando, a gente muda o que é visibilizado, a gente troca as autorias, a gente traz outros corpos para as aulas, porque os nossos alunos são só estudantes pretos e pardos, cotistas, e hoje em dia a gente atende ensino médio também, a gente atende na escola de educação básica. Esses adolescentes, agora, a gente estava fazendo online, né, por conta da pandemia, agora eles vão voltar a frequentar a instituição de ensino superior. Então, a gente faz manutenção de vínculo com os territórios de educação básica, a fim de promover diálogo e manter as portas da universidade abertas e tal. Então, eu acho que a gente não sabe exatamente como fazer, a gente está tentando fazer, e tentando entender o que é essa prática decolonial, e como é que a gente lida com o que a gente tem como dado. Né? O professor Jorge, que é do espanhol, esteve aqui em Uberlândia conversando com os estudantes semana retrasada, e ele fala um pouco disso. Como é que faz conviver, né? Aquilo que já tem como estabelecido, mas sendo arrebentado por essas outras necessidades, vamos dizer assim. Muito interessante, Cíntia, porque ver encontros do que a Caterine Walsh, o Mignolo também falam, porque sempre são, na verdade, sempre são questionados de como se faz essa prática. E eles também falam, não tem um fazer da prática, se faz fazendo o tempo todo tentando fazer uma prática decolonial, mas não tem como se faz isso. Yaru, ¿quieres complementar tal vez? Yaru, tá mudo. Pensei que era eu, estava aqui mexendo. Pronto, tá certo agora? Agora tá. Beleza. Pois é, assim, pensar um pouco sobre isso, para mim, geralmente, eu sempre penso quando eu estou penso nas burocracias da academia, sabe? Acho que a primeira prática decolonial que a gente tem que fazer é de pegar um martelo e papocar nas burocracias da academia. Principalmente por exemplo, como você entra acessibilidade mesmo a um curso de graduação, a um curso de pós-graduação, pensar assim como é que está sendo como é que está sendo o processo de entrada na pós-graduação. Ele é um processo que é estruturalmente meritocrata, entendeu? Pode ser. Vamos pensar sobre isso aqui. A questão também de metodologias. Eu me sinto muito preso quando eu estou fazendo algo. Eu não sou muito de escrever, eu não gosto de escrever assim, porque eu não consigo escrever, eu prefiro falar. Mas, assim, e a escrita acadêmica é uma escrita que me deixa mais ainda preso. E quando você vai conversar com professores, mesmo professores, estudantes, sabe, esse negócio do decolonial aí, na hora do vamos ver, pouquíssimos professores botam o seu na reta e tentam fazer uma coisa realmente diferente, propor um método, sei lá. Porque, como a professora Cintia falou, a gente não sabe, não sabe o que é esse fazer, porque eu acho que nem dá para fazer esse negócio de forma genérica. Cada um vai ter que trazer essa perspectiva, ou cada grupo vai ter que trazer uma perspectiva diferente para a gente realmente ter diferenças, né? Não ter algo hegemônico e outras coisas variantes.
né? Porque o que tem hoje ainda é isso, né? A gente está fazendo esse movimento todo, mas ainda o que tem hoje é isso, é uma forma de pensar e de fazer ciência que é hegemônica, principalmente na ciência da linguística, e forma de pensar também, e a gente está tentando fazer o diferente. Mas para a gente fazer com que isso se torne um pouco mais, assim, sei lá, horizontal, né, não só vertical, fazer essas pequenas práticas mesmo na forma de se relacionar com a instituição e na forma de se relacionar com as pessoas ali que estão nas formações, os professores, os estudantes, enfim. E aí se aproximar cada vez mais de povos que proponham essa diferença, né? E não se aproximar só por aquele mercado epistemológico, né? De eu preciso de você para fazer uma pesquisa, ou eu preciso de você para poder... Não, mas se aproximar mesmo de uma forma, como por exemplo a professora Claudiana faz com o Viva a Palavra lá na Serrinha. É um trabalho muito massa. E é isso, é isso. Vou parar, senão eu continuo falando. Bom, Yaru, eu queria comentar antes de passar para a pergunta que temos da Aparecida aqui também, que nos está ouvindo, que acompanhou a fala de vocês. Eu queria fazer a reflexão de como na UNILA se fala sempre que uma universidade que se propõe, de certa forma, decolonial, uma universidade que se propõe de integração, os idiomas que se ensinam são o espanhol e o português. E não tem outros idiomas que se ensinam na grade curricular além do espanhol e português, que acho que vem ao encontro do que tu comentou no princípio. E que, na verdade, isso teria que ser repensado, não apenas no currículo, nas metodologias, sino também nos idiomas que são ensinados e aprendidos aqui na UNILA, que hoje é plurilingüe, deixou de ser bilíngue e passou a ser plurilingüe. Bom, vamos a passar então a pergunta da Aparecida. Excelentes projetos, parabéns. E pergunta, como tem sido a recepção por estudantes e docentes com a utilização de materiais didáticos com temáticas afrocentradas e indígenas em sala de aula? Cíntia, se você quer comentar, e depois passamos para a Yaru. Eu queria agradecer a Aparecida de estar escutando. Fico até nervosa. Olha, como eu comentei, eu vou falar aqui sobre pena, né? Quando o Linguafra apareceu na instituição, ele no Instituto, porque veja, ele surge dentro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mas a mão de obra e o trabalho intelectual dele vai sair de dentro do Instituto de Letras e Linguística. Então, tinha muito estranhamento. Não que esse estranhamento tenha, se eu entendi, né, o que a Aparecida... Não que esse estranhamento tenha desaparecido, mas eu acho que a presença do projeto, a insistência com o projeto, a necessidade de auxiliar os voluntários, inicialmente voluntários e hoje em dia os bolsistas, ou seja, o docente do outro curso, ele precisa dialogar com o Linguafra, ele precisa pensar no que seria uma educação em língua estrangeira que promovesse uma experiência afrocêntrica para esses estudantes. Acaba que o Linguafra, de alguma forma, vai mudando lentamente a cena do próprio Instituto. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Eu não estou falando aqui, Aparecida, de pacificação dessa presença, ou da ausência de dificuldade, não isso, mas da consolidação da presença e da necessidade de lidar com a temática, nem que seja para atender esses bolsistas, e de alguma forma isso vai transformando a perspectiva dos cursos dos quais eles tomam parte, né? Yaru? Cíntia, mas eu sabia que a Aparecida estava escutando, mas ainda bem que não te falei no início, para não...
Yaru? Oi? Não, não vou comentar, não. No, porque aparecía te pregunta con la utilización de materiales didácticos con temáticas afrocentradas e indígenas en salas de aula. No, no. Eu não estou trabalhando em sala de aula no momento, estou só Tá. no mestrado. Tá. Então, vamos passar para a Yara. A Yara pergunta: a perspectiva afrocentrada indígena podem contribuir para desconstruir o pacto narcísico? Veja, ainda hoje eu estava dando aula de metodologia da pesquisa em letras e falando sobre linguística crítica. E os estudantes, antes do Linguafro, da presença desse coletivo nessa unidade, a ideia de branquitude não era, a categoria de branquitude não era uma categoria tratada. Então, como eu disse, né, a necessidade de um olhar para a possibilidade de outras epistemologias serem contempladas no ensino de língua estrangeira, na formação desses professores, é evidente que vão começando a lidar com as questões de branquitude, mas não que as questões de branquitude, os textos, ou Aparecida Bento, ou Lourenço Cardoso, estejam inseridos nas bibliografias dos cursos, não. Isso não. Ainda comentei, a lei vai completar já quase 2 décadas, e essa circulação, por exemplo, da ideia de branquitude, que precisaria ser feita nos cursos de formação de professoras no Brasil, não só no âmbito das linguagens, mas na formação de professores, porque nós todos aqui sabemos que as escolas são equipamento do Estado, então os professores precisam ser formados para tratar de fazer circular outras representações. Essas leituras ainda não são incorporadas nas fichas, nas disciplinas, porque essa é uma coisa que o Linguafra acaba fazendo a gente fazer, que é olhar para o curso, olhar para o currículo, né? Então, eu acho que a prática vai fazendo, apontando para isso, mas a introdução ainda é bastante frágil, né, de bibliografia, né? Eu assino embaixo do que a professora falou aí, é verdade. Temos um comentário também da Ana Paula, que diz: infelizmente perdi parte das apresentações, mas queria parabenizar pela mesa e pelo tema. Ouvi Yaru falando da necessidade de inserir a discussão nos cursos de graduação e concordo plenamente. Tenho me esforçado tanto para trazer a discussão quanto referências indígenas e negras. A receptividade tem sido ótima e as discussões também. Por outro lado, tenho ficado preocupada com discussões sobre decolonialidade, porque muitas vezes me parece... A ver se consigo seguir aqui. Porque muitas vezes me parece uma tentativa de fazer mais do mesmo, mudando apenas um nome e celebrando o uso do termo. Me preocupa a possibilidade de esvaziamento de lutas com o uso esvaziado do termo, sem pensar no quanto é profunda a colonialidade e o quanto as mudanças precisam ser nas estruturas. Interessante o que a Ana Paula nos traz. Querem comentar um pouco o comentário de Ana Paula? Bem, como falei no início, o término decolonial me a vezes... Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é mais, que não é exatamente o que a gente faz, mas é tratar a decolonialidade como moda, trocar a palavra, por exemplo, multiculturalismo por decolonialidade. Eu acho que não é nesse lugar, pelo menos é a minha tentativa, né, de não ser nesse lugar que nem eu nem os estudantes vamos nos colocando, né? Nem, por exemplo, no curso de formação de professoras e tal. Eu acho que é buscar
pensar outras formas de organizar, outras formas de fazer material didático, outras formas de ordenar as aulas, outros extratos que vão ser mostrados para os estudantes. Eu acho que tem um corpo a corpo, um trabalho braçal, vamos dizer assim, que vai mais além de dizer simplesmente porque trouxe um livro de autoria negra, ou mostrou um corpo negro, por exemplo, né, para ficar aqui na minha seara, ou mostrou um corpo negro numa aula, que isso está produzindo uma aula afrocentrada, o ensino afrocentrado de espanhol, ou ensino afrocentrado de inglês, né? Então, é uma experiência, me parece, é o que a gente tem buscado pensar, que é uma experiência um pouco mais profunda que isso. Então, veja, por exemplo, cursos à distância poderiam ser ofertadas 500 vagas no país todo desse tipo de experiência que eu estou falando aqui. Mas é muito interessante perceber quando a gente consegue trabalhar com um número menor de pessoas, como a gente vai deslocando a formação do estudante, transformando as representações que o professor em formação tem, e apontando para ele uma outra maneira de ver o próprio exercício, e como a gente também consegue construir espaços de acolhimento para os estudantes negros e negras quando a gente trabalha em nível que não é esse da massificação. E aí eu acho que estaria, por exemplo, na troca de uma palavra pela outra, sabe? Então, o Linguaf promove espaço de formação de professores e local de aquilombamento de estudantes. Sabe? O professor Limário tem um texto, agora não me recordo um nome, mas tem um texto onde ele questiona o término decolonial. Inclusive é de recente publicação, de 2021, salvo engano. Bem, não sei se temos outra pergunta, Mariane. Eu estou acompanhando aqui também. Eu podia falar um pouco sobre esse negócio aí. Sim, desculpa, Yaru. Pensei que como... Esse termo, assim, eu acho legal a decolonialidade, essa galera pensa, mas eu também não penso pela decolonialidade, eu penso pelas retomadas. Aí é outra coisa. Não sei se deu para entender a diferença, mas é bem diferente, sim, sabe? Acho legal as formas com esses textos e tudo, isso aí já é meio que um avanço, né? Mas eu penso pelas retomadas, aí pensamento pelas retomadas é uma outra perspectiva de ler, de sentir, de praticar, de se entender no lugar onde você está. E isso outros indígenas também, né, fazem esse movimento de pensar pelas retomadas. E as retomadas, elas não são só... Existem as retomadas físicas, né, retomadas de território, que aí é outra forma de pensar também. Mas existem as retomadas conceituais, as retomadas de relação, né, retomada de todas essas outras formas de pensamento da ancestralidade de cada povo, né? Por isso que são retomadas de cosmovisões, né? Então, cada povo, eu conheço alguns parentes de alguns outros povos que também estão criando essa atividade do pensamento indígena, né? A partir das retomadas. Então, você vai se conectando com eles, eles estão conectados à academia. Só que eles fazem pesquisas e de outras formas, de outras perspectivas, assim, de trabalhar a questão, e estão trazendo muito disso, muito das suas retomadas nesses trabalhos. Por exemplo, tem um trabalho de uma colega minha, Cariri, uma parente, que ela está Ciências Sociais, que ela faz todo um levantamento do termo indígena, né, de como foi que ele surgiu, né, nos primeiros relatos do IBGE, e aí ela vai trazendo essa reflexão, essa perspectiva de como esse termo foi aparecendo e sendo apagado, né, de dentro dessa questão do censo, e ela questiona, inclusive, que existem muito mais indígenas do que está registrado ali. E porque aquilo ali é uma forma de registro oficial, e a gente sabe que o Estado ele sempre dá seu pitaquinho ali, nem que seja criando categorias ou criando identidades,
para esconder outras, né? Por exemplo, se criou a categoria caboclo, sertanejo, nordestino, para se esconder que era indígena, né? Enfim, aí essa minha amiga debate isso, então, mas ela trabalha isso e pensa isso a partir da retomada do povo dela, que é o povo, que é um dos povos justamente que foi dito que estava extinto, né? Assim como o meu. Então é outra perspectiva de pensamento, não é um pensamento decolonial. Mas o pensamento decolonial está ali caminhando, né, junto. Mas não é um pensamento decolonial. Mas aí, se você for um decolonial e dizer, não, mas isso é decolonial, beleza, isso é decolonial para você, para mim não é. É uma perspectiva de diferença de cosmovisão mesmo, né? E é difícil a academia aceitar isso, porque ele já vem com os métodos prontos e testados e tá aqui, ó, é isso. Passou disso daqui, tá bom, eu preciso desse título aí, né? Então eu vou fazer. Mas tem as técnicas também de você ir, né, driblando, pulando ali por cima das casinhas, driblando. E muitos desses companheiros que trabalham com a decolonialidade nos ajudam nessas técnicas de dar esses driblezinhos aí, né? Então é importante também que tenha essa questão da decolonialidade, mas também é importante que isso não se torne, como a professora Cíntia falou, uma coisa genérica para se pensar tudo que você acha que deve pensar a partir daquilo ali, que é a diferença. E não ter, não entender que existem outras perspectivas de pensamento, de método e de prática, como o projeto da professora e como essas perspectivas de retomada que eu estou falando aqui, né? Sí, acredito que el comentario de Ana Paula vinha no sentido de que de no esvaziar o término, de utilizar ele apenas porque ele está, entre aspas, de certa forma de moda. E tanto que o que você comentava agora, Yaru, e a professora Cíntia também comentou anteriormente, e nas suas falas apareceu também, a formação, tanto docente, eu pensava quando a Cíntia falava, na minha própria formação, que também não tive essas temáticas, nem na formação depois continuada, então nossa formação ainda é muito colonizada, uma formação ainda também muito engessada. E quando você falou, Yaru, ir buscando pelos caminhos, lembrei também da Catherine Walsh, quando ela fala que de começar a construir entre as grietas. Então, talvez, nesse sentido, entre as grietas, começar a pensar em outros pensamentos, trazer outras metodologias e outras epistemologias na sala de aula. Ana Paula, inclusive, depois fala que ela não quis criticar o trabalho dentro da universidade, mas sim entender um pouco melhor como fazer para não esvaziar. Bom, acredito que não temos mais perguntas. Mariane, eu estou acompanhada também por aqui. A Glenda comenta também que de onde se parte a decolonialidade se muda muito. Isso é verdade também. Bom, como a professora Cíntia comentou no início, não, a Cassandra não conseguiu estar presente hoje na mesa, por isso terminamos um pouquinho mais cedo. A Cassandra está de licença maternidade, Cíntia? A Cassandra está de nenê bem novinho. Ah, está lindo. Então, terminamos um pouquinho mais cedo a mesa. Agradecer a vocês que ouviram, que estavam aí do outro lado. Agradecer a Yaru, agradecer a Cíntia, conhecer o trabalho de vocês. Também é uma forma de... Eu que escutei e fiz aqui esta pequena mediação, foi uma forma de me descolonizar também em temáticas que muitas vezes também são desconhecidas em nossas próprias formações. Então, um prazer, muito obrigada, Glenda, também. Os intérpretes também, obrigada. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Yaru. Até a próxima.